Pessoal, bom dia. Eu sou o Antenor Feuser, filho de Gregório Feuser e neto de Carlos Feuser, o desbravador do Blink. Então quero hoje contar a história do que eu sei, do que eu lembro, que contado pelos meus avós, meus pais, da fundação do Blink, principalmente da igrejinha velha de madeira, e depois essa igreja que no momento nós estamos aqui presente aqui dentro, para ficar na memória do município e do nosso povo que fundou o Blink. Meu avô veio de Armazém, na região de Tubarão, no sul do estado, aproximadamente na 1922, 23 por ali. Desbravando, ele procurava um lugar que teria um ribeirão, um rio, com uma queda d'água para montar a serraria, que já era o que ele sabia fazer lá na região de Armazém. Então veio com os amigos e chegando em Vidal Ramos, no Salceiro, já tinha ali umas certas pessoas morando no Salceiro, e ele veio até aqui no Blink, achando uma queda d'água favorável para montar uma serraria, engenho de cana e engenho de farinha, do quais fazia até uma cachaça também muito boa, e gostou do lugar e fez uma reserva com o pessoal que administrava as terras. Parece que o Rhodes chamavam na época, não cheguei a conhecer, mas veio com os amigos, então requeriu a terra, em torno de 12 lotes de terra, isso daria 300 hectares, e fez o requerimento e voltou a Armazém, trouxe uns amigos, onde começou a desbravar o local. Fazendo um ranchinho, começaram a roçar exatamente onde era para fazer a serraria, começaram preparando os terrenos, já derrubando a mata, e dali um tempo fizeram as plantações já e preparando as coisas. Então, um tempo depois, ele voltou a Armazém, não sei especificamente quanto tempo, mas uns 6, 8 meses ele voltou e trouxe então a família. E um ano depois, então a serraria, depois de muita luta, a serraria começou a funcionar, né? Com muita dificuldade, mas a madeira, e madeira boa, que a região aqui é terra boa, madeira ótima, e a sobrevivência do povo também era muito grande de caça e pesca. E então foram preparando, montaram a serraria, e aí então já tinha mais pessoas aqui na vizinhança, porque o Blink foi formado na época de pessoal da Stoltenberg, a Praça Stoltenberg, já estava ali na época também, mas com muito pouca gente, e a Indaial, que nós chamamos de Indaialzinho ali, o Alto Blink também. Isso pertencia tudo aqui para a comunidade do Blink, onde foi feita a primeira igrejinha de madeira, onde hoje é o cemitério, e a parte mais nova do cemitério é o chão da igreja e de uma escolinha que foi feita. Eles vieram mais ou menos a primeira vez em 1923, já seria em 1930, por ali, um pouco antes, daí foi feito a igreja, da madeira que já foi serrada, foi feito a igreja. E a comunidade foi fluindo, vieram amigos do meu avô, então veio de Nova Trento, Angelim Ancini, que fazia parte também do CPC da época, e o Beck Bet, chamava, mas era José Bet, o nome dele. Então ele fez parceria já mais com o meu tio Semes Feuser.
né? Até veio o Senas Feuser, casou com uma filha desse Beppe Betti, italiano, que veio de Nova Trento, a Noêmia. E a minha tia mais nova, Emma Feuser, casou com o Eliseu Betti, que já tinha estudado uma parte, ele meio que estudou para padre no seminário, parece em Porto Alegre. E veio com o pai para cá, com o José Betti, e fizeram amizade e pegou um lote de terra desse, ficou trabalhando por aqui. E a minha tia Emma Feuser casou com Eliseu Betti, homem que eu tenho muito respeito e consideração por ele. Virou professor, né, depois da escolinha de madeira que foi feito, também junto no lado da igreja, e um homem que trouxe todo o respeito, fazia parte do CPC da igreja, desde a igrejinha de madeira, né? E, enfim, deu toda aquela sequência. Depois era capelão aqui da igreja, dava doutrina e era professor. Na época dava aula o dia todo, né? Parte da manhã o pessoal, os alunos maior, e na parte da tarde os menores, do primeiro, segundo ano, digamos assim, do primário, né? Mas assim foi evoluindo com muita dificuldade. Mas foi feita a igrejinha, e passando um tempo, já que veio o Eliseu Betti, então casou com a minha tia e começou a dar aula. Já foi feito junto com a igreja, do lado da igreja, de onde é o cemitério, uma escolinha. Aqui, agora, vou falar sobre a fundação desta igreja, que nós vimos nas fotos, imagem ali, que foi a primeira máquina de esteira que chegou aqui na região, né? Então essa máquina de esteira vindo aqui para fazer o chão dessa igreja, ela já abriu um pouco assim as estradas picadas que tinha, digamos, que passava apenas carro de boi. Então daí para frente eles abriram melhor as estradas até para a máquina poder chegar até aqui, né? E a coisa já foi melhorando, já passava daí Jeep, depois que a máquina passou, arrumou um pouquinho a estrada e fez o chão dessa igreja, né? Isso nos primeiros meses do ano de 1957, quando foi começada a fazer essa igreja. Iniciando o chão da igreja com essa máquina, logo em seguida foi feito o início, o lançamento da pedra fundamental, né? Onde está na primeira ata de construção da igreja, da fundação, seu José Camargo da Rosa. Ele deu 4.000 conto de réis na época, ou 4.000 réis no lançamento da pedra fundamental. E aí então foi uma sequência, com dois pedreiros ótimos, Lindolfo Cunha e Vendolino Cunha, que moravam em Vidal Ramos, já tinham experiência em fazer igrejas, e pegaram aí os dois pedreiros profissionais e o pessoal ajudando. Todo mundo pegava uma equipe bem grande, até aí já tinha bastante famílias aqui do Alto Blink até Praça Stoltenberg e Indaialzinho, o Chapadão do Tigre, aqui a parte baixa, também participavam tudo aqui, e todo mundo contribuiu sem cobrar nada. Teófilo Machado, nessa época, então já tinha uma olaria aqui perto do Alto Blink, onde era buscado os tijolos de carro de boi. Eu, na época, puxava os boi com meu pai, eu tinha 6 anos, 7 anos, lembro muito bem, né? Então a gente trazia 250 tijolos em cada viagem com carro de boi. Hoje a gente pensa assim, não, 250 tijolos é pouco, mas eram tijolos bem grandes que foi feita essa igreja. Os tijolos antigamente eram bem maiores. E já era fabricado lá, não manualmente, mas com engenhoca, digamos assim, tocado a cavalo,
para mexer aquela argila para fazer o tijolo, né? Então foram não sei quantos mil tijolos aqui, mas foram bastante, né? E o pessoal ajudava, uma equipe até para fazer uma coisa bastante inusitada, não tinha areia, tinha que buscar areia só em Brusque, sei lá, e aqui próximo tinha umas pedras de areia, próximo onde é o cemitério, onde é a igrejinha velha, umas pedras de areia, assim na natureza. Então a equipe ia lá e quebrava essas areias, essa pedra, a marreta ia quebrando e moíam ela e peneiravam onde era feita a massa para sentar tijolos. Já tinha o cal também aqui, que vinha de Botuverá, ali da Ribeirão do Ouro, para botar na massa para resistir mais. O cimento já também com dificuldade, mas já existia. Então traziam na base de carroça, lá do Ribeirão do Ouro, e para ir montando essa igreja. O pessoal foi trabalhado quase 2 anos. Então as famílias eram grandes, sempre 1 ou 2 da família vinha trabalhar, o resto ficava na propriedade trabalhando para a sua sobrevivência. E a estrutura para fazer os andaimes, tem equipe que ia no mato ia tirar aqueles varejão para fazer os andaimes. Madeira, então nós já tínhamos tauba serrada, né? Que sempre ajudou para fazer caixarias e, enfim, montar a igreja. E foram muita luta, né? E muita dedicação da comunidade, desde o Alto Brinco até Praça Stoltenberg, e em Dayalzinho, lá tinham os polacos, nós chamávamos, né? João Polaco e outros, todo mundo se dedicava e ajudando. Era o pessoal do CPC, Senos Foz, Eliseu Bete, é que mais coordenavam isso aí para fazer as equipes, para não que todos viessem num dia, no outro dia não teria ninguém. Então eles administravam esse pessoal. Não, tal dia, tal semana vem esse, aquele, outro com carro de boi, ou para fazer uma outra tarefa, e eu escalando o pessoal com muita seriedade. O pessoal era bastante devoto, bastante crente assim na fé, então isso ajudava muito. Aí a estrutura da igreja sendo montada, até as telhas vinha também de carroça e de carro de boi, que aqui na olaria de telha nós não tínhamos na época, vinha em cargueiros, e assim era transportado as coisas mais difíceis, né? E aí então vou falar um pouco da parte interna da igreja, né? Nós temos os bancos que foram doados pelos funcionários da Stoltenberg, era Stoltenberg Irmãos na época, contribuíram muito para a fundação da igreja. Sei que não só aqui no Brinco, no Salcedo também, em Val Ramos, eles contribuíram muito, pessoas que valorizavam assim a união e a dedicação da luta do pessoal. Então, eles doaram 20 bancos, que é o que nós temos hoje aqui, bem conservado ainda, e até citamos, vai aparecer o nome de alguns, pessoas que trabalhavam na Stoltenberg, na época, na marcenaria muito evoluída, assim, para a época, faziam móveis, o altar foi feito também pelos Detzer, os filhos do seu Alexandre Detzer, que era marido da dona Josefa, porque quem não conhece a dona Josefa, né? Era parteira aqui da região na época. Então muitos de nós nascemos pelas mãos dela, merece também uma divulgação. E temos o Santo Antônio, né? Que foi uma doação e foram buscar em Curitiba seu Lucas Kemper, né? Fez uma doação dessa imagem de Santo Antônio.
Era o pai do Oswaldo Kemper, pai do Lindolfo Kemper, aí em Vila Ramos. Então, depois foi feito, chegamos na parte final, né, da igreja, na época. Ela tinha outra tonalidade, não é como era hoje, ela foi reformada. E então, essas estrelas que nós vimos no teto, vocês vão ver em algumas fotos, trabalho de um homem que eu tenho muita admiração da época, Eliseu Betti. Era filho do José Better, que veio lá de Nova Trento. Além de ser coroinha, capelão, que nós chamávamos na época, que rezava o terço, era catequista e era professor, e tirava tempo ainda para pintar essas estrelas. Hoje é com adesivo, mas na época foi pintado tudo à mão, né? Não só as estrelas, como no colarinho em cima tinha uns detalhes que hoje foi feita uma reforma de pintura, isso aí uns 30 anos atrás, e infelizmente foi coberto. Mas algum detalhe nós conseguimos ainda recuperar, e é o que está aí hoje para nós ver, né? Então, só tenho a agradecer e ver a dedicação do pessoal antigamente. Não vou citar nomes, mas o pessoal sabe, pessoas que se criaram nessa região vizinha, eles têm noção do que foi feito. Uma luta árdua, ninguém recusava, arregaçava a manga e nós íamos à luta, né? Aí depois foi feito um salãozinho pequeno aqui no lado da igreja, e a coisa foi evoluindo. Então, já em 2005, 2006, agora, passado um tempo, foi feito um salão novo, né? Um salão de 15 por 30, e onde tem o bar, tem cozinha e tem a área de dança. Também foi uma reformulação do salão, e posteriormente fizemos a reforma da igreja. Em 2018 fizemos a reforma da igreja. Aí foi uma reforma total. Já tinha sido feito algumas antes, mas um pouco assim superficial, digamos, né? E em 2018 foi unido e foi feita uma campanha muito bonita, muito grande, onde foi divulgado já pela internet, com a evolução da tecnologia, o convite de todas as pessoas que, digamos, são filhos do Blink, foram batizados nessa igreja, ou tiveram a comunhão, a primeira Eucaristia, ou o Crisma, nessa igreja. Então foi uma festa que deu muita gente, e todo mundo contribuiu. A reforma saiu em torno de 55 mil, e foi pago na festa que foi feita. O pessoal deu contribuição, que a reforma foi pago praticamente à vista, e nós tínhamos despesa, mas aquilo, quando acabamos a reforma, é feito a festa da reforma, ficou tudo em dia. Na reforma da igreja, nós fomos surpreendidos, que foi começada a reforma, e na coluna da igreja, do lado, tinham valores da época, que foi colocado de recordação. Moedas da época, moedas bem antigas, cédulas também, né? Mas estava bem, digamos, num cofre, na coluna da igreja que ficava do lado de fora. Então, pessoas que talvez sabiam disso aí tentaram arrombar, mas não tiveram êxito, né? Então, para bem nós conservar isso aí melhor, para garantir, nós fizemos um memorial que é por lá de dentro da igreja hoje. Então, onde tem em cima um vidro, que está a primeira ata da fundação dessa igreja e a ata desta reforma, né? E hoje foi colocado digamos assim, o túnel, a cápsula do tempo, foi dado esse nome. Então está dentro desse memorial, para a recordação daqui mais 100 ou 150 anos, das pessoas que um dia precisar mexer nessa igreja novamente, e sabem que está ali dentro,
Isso não é grande valor, o valor é histórico, o valor é de recordação e valor do ser humano, onde tem a primeira ata, não posso deixar de frisar, escrita pelo Eliseu Betti, uma ata que é escrita com a letra, vocês podem ver em imagem de alguma forma, um desenho de letra, uma coisa escrito manual e de uma forma surpreendente. Não tenho palavras assim para descrever, eu não daria conta de fazer uma sílaba daquele jeito, tá bom? É uma recordação que precisa ficar para sempre, né? Pena que houve esse episódio de querer arrombar. Se tem conhecido, de repente nós nem conhecemos, se eles tivessem êxito, digamos, na sabotagem, nós nem ia conhecer essa ata, que é um documento de muito valor. E quem quiser ver, está aqui na entrada, no lado direito da igreja, no memorial. E encerrando esse documentário, que vai ficar na memória de todo vidalense, e principalmente o pessoal do Blink, o pessoal que morou aqui, que foi batizado, com certeza muita gente vai ver essa imagem. Então fica mais uma vez meu agradecimento de quem colaborou, quem veio à festa, e estamos disponíveis aqui sempre para apresentar a nossa comunidade do Blink. E tem histórias, tem muitas histórias. Você sabe que uma localidade não se faz assim de uma hora para outra, não é no instalar de dedo. São quase 100 anos ali, já de luta para chegar no que está hoje. Hoje as coisas estão bastante fáceis, com veículos, com internet, com tecnologias, a coisa já evoluiu bastante. Mas a gente sabia lá atrás a fundação, o desbravamento tem muito suor derramado, muita luta, muita dedicação. Então fica o meu convite, quem quiser conhecer ou rever o Blink, né? A gente está sempre por aqui os domingos e os dias que tem missa também, estamos sempre aqui na comunidade. Ok, um abraço, sou o Antenor Feuser e um abraço a todos que se criaram no Blink, que vieram na escola de Eliseu Betti e vieram na Capela Santo Antônio do Blink.